Bem, o meu próximo convidado chama-se João Blumel e movimenta-se na fascinante área do ilusionismo. É ainda capaz de ler a mente humana, exceto as mulheres, visto que ninguém é capaz de perceber o que é que vai na cabeça delas, mas às vezes, ao calhas lá acerta. Embora sendo um refinado mestre da ilusão, não é também capaz de convencer ninguém do que o Sporting ainda vai ganhar alguma coisa este ano. É impossível. Mas não faz mal que ninguém é assim tão bom ilusionista. Preparem-se para ir buscar papel e caneta, que se ele simpatizar connosco, é rapazinho para nos dizer os números dos próximos Euromilhões, ou um dos próximos, vá, sem dizer qual. Senhoras e senhores, direcionem toda a vossa euforia para o próximo convidado, que se chama João Blumel. João, se as pessoas estão intrigadas, eu ainda mais estou intrigado, porque tenho imensas perguntas para te fazer, não sei se teremos tempo para todas, mas podemos começar com esta que é, de que forma é que o ilusionismo interfere depois nesta tua atividade de mind reader? Ok, essa é uma excelente pergunta, tu começaste logo pelo meio. Vai sempre com excelentes perguntas. Sim. Bom, então, vamos explicar um bocadinho o que é o mind reading. Portanto, no fundo, é mostrar até que ponto é que é possível prever o pensamento humano, prever aquilo em que as pessoas estão a pensar, através de uma série de técnicas perfeitamente científicas, digamos assim. A linguagem corporal, através de sugestão, através de psicologia. Mas, obviamente, eu sou um entertainer, acima de tudo, e, portanto, todas essas técnicas são também englobadas com ilusionismo. E é daí que vem a minha formação. Portanto, eu comecei a trabalhar como ilusionista, comecei como um miúdo pequeno a fazer magia, etc. E mais tarde comecei a desenvolver um interesse muito grande por personalidade, pensamento humano. O que é que faz com que as pessoas pensem em determinada coisa? O que é que faz? Tu podes manipular o pensamento de alguém? Definitivamente. Se eu não pudesse... Podes manipular o meu pensamento? Eu acho que sim. Isso serve para manipular uma rapariga, por exemplo? Isso é uma excelente pergunta. É a segunda excelente pergunta que eu faço. Sim, sem dúvida. Todas as perguntas são excelentes. Eu acho que não é muito ético, mas, como eu costumo dizer, cada pessoa usa as suas próprias técnicas, não é? E por que não utilizar as técnicas mais eficazes? Pois, eu estou-me a lembrar de algumas técnicas, por exemplo, disseram, não sei se é verdade, tu podes ou não confirmá-lo, de quando uma mulher começa a mexer assim muito no cabelo, não no nosso, no delas, que é sinal de que já estão um pouco atraídas. Sem dúvida, e acho que se for no teu estão ainda mais atraídas. Aí portanto, sim, acho que sim. E se estiverem lá em casa ainda mais, confirmar, devem estar muito atraídas, não é? Sim, há uma série de sinais muito interessantes de atração e certamente que elas também podem confirmar isso, elas saberão muito melhor do que Deixa-me perguntar. Acho que os homens são muito mais previsíveis do que as mulheres. Acho que o eterno enigma para nós é compreender as mulheres e compreender. Isto quer dizer que tens mais dificuldade em adivinhar a mente de uma mulher do que de um homem? Não, é assim, são coisas diferentes. Portanto, agora estamos a falar sobre sedução e portanto, aquilo que eu faço em palco não tem nada a ver com sedução. Pode ter a ver no sentido social, seduzir alguém no sentido de conseguir criar empatia com o público para atingir determinado resultado. Mas as pessoas estão a ver-te, mais do que tudo o que estás a dizer, que é ótimo, até porque eu só faço perguntas excelentes. É verdade. Vou mudar as pessoas querem ver, de certa forma, o que é que tu consegues fazer, o que é que tu tens. E acreditem, eu sempre que vejo um programa destes, digo assim, claro, estava combinado. És como eu também sou muito cético. Sim, eu sou bastante cético e não quis combinar nada contigo. E acho que assim é que tem que ser. Pode é correr mal. É verdade, ainda bem, e é a emoção do direto. É muito bom. Portanto, tens de ter alguma preparação? O que é que queres fazer? Sim, ok. Eu trouxe aqui, eu hoje vou suscitar um pouco a vossa criatividade artística. Portanto, eu trouxe aqui comigo uns papéis e umas canetas. Já agora... Para elas também? Para elas também. Vou distribuir. Um para ti e uma caneta. Ok. Um para ti. Eu sei que é para devolver as canetas no final. E para ti também um papel e uma caneta. Sim. Ok. E eu fico com isto. E o que eu vos vou pedir, eu vou agora para aqui. Vou desenhar aqui um pénis. Não, eu já sabia. Eu já estava à espera disso. Pronto, e o que eu vos ia pedir era que vocês desenhassem algo, ok? Agora, antes de começarem a desenhar, e sem vos querer influenciar de qualquer forma, deixem-me só dizer-vos que a maior parte das pessoas, quando eu lhes peço para desenharem algo simples, acabam sempre por desenhar uma casa, uma árvore, não uma flor. Não. É convosco, vocês também podem fazer isso, ok? Vocês agora podem pensar, ok, ele está a dizer isto e está à espera que eu desenhe outra coisa, então vou desenhar isso para o lixar. Portanto, é convosco. Eu vou olhar para ali e vou pedir ao público que se certifique que eu não olho. E lá em casa também podem certificar que eu não estou a olhar. Ok. Podemos desenhar? Podem começar a desenhar. Ok, vamos desenhar. Eu desenho muito mal, devo confessar, hein? Sem problema. Se não perceberem, eu vou pôr aqui, é melhor legendar o meu desenho. Pronto, vou desenhar. Podes desenhar. Vocês ok. Também.
Tá, já desenhei o meu. Espetacular, ótimo timing. Posso pôr aqui o nome do desenho? Não coloques o nome do desenho, não. Ok. Deixa os espectadores depois tentarem também adivinhar. Ok. Eu já desenhei. Ótimo. Então, olha, vamos fazer o seguinte. Vou pedir à Daniela, que está aqui no canto do sofá, certo? Vou-te pedir que recolhas todos os desenhos. Vocês já terminaram, vocês as duas? Já. Ok. Vou-te pedir então que recolhas todos os desenhos, os três. Toma. Peraí. Tem que ser rápido. Sim, estamos Não há sem televisão, tem qualquer Vamos truque televisivo. Exatamente. É bom compreender que nada disto está combinado. Eu não lhes pedi, digam isto, façam aquilo. Portanto, esperemos que vejam isso pela reação genuína deles. Ok, já tens os teus papéis? Queres? Vou-te pedir que mistures os papéis todos, ok? Senão era fácil. Ok. Não são muitos. Mistura bem. São muitos, né? Não, é assim, isto está a ser feito em condições de laboratório. Eu sei que as pessoas estão extremamente desconfiadas e, portanto, uma pessoa tem que ter todos os cuidados. Está? Ok, vamos lá ver então as vossas obras artísticas. Espera aí, vira os desenhos para baixo, eu não quero ver. Ok, vou misturá-los se calhar mais um bocadinho, porque eu agora vi ali um desenho e pronto. Virem os desenhos todos para baixo, por favor. Espera aí. Isto está virado para baixo ou é... Estão virados para baixo. Estão virados para baixo. Estão, Pois estão. é. Sabem o que aconteceu? É que foi a produção que me deu o papel. E este papel é transparente e, portanto, dá para ver. Vamos, sem problema, vamos avançar. Ok. Ok. Pronto, vamos então. Temos aqui o primeiro desenho. Temos um carro, ok? Temos aqui um carro. Quem é que desenhou? Quem é que será que tinha este carro? Vamos pensar. Eu vou pela técnica mais fácil. Vamos ver quem é que se sente culpado. Vocês aí em casa podem acompanhar. Não! Não, calma, eu não vou arriscar. Foi fácil. Um carro normalmente é tipicamente um desenho masculino, mas não nos vamos deixar precipitar. Vamos mostrar, porque normalmente são os homens que gostam de carros, etc. Okay? Vamos mostrar aqui o desenho à Daniela, à Andreia, ao Alvin. Vamos ver quem é que reage assim de forma mais... Ok, podemos ver neste momento que todas as pessoas, a Andreia é a pessoa que está assim mais expectante, está assim com um sorriso um pouco mais forçado, a tentar não dar, eu diria que este desenho é de Andreia. Acertei? Acertei, ok, boa. Palmas aí, vá lá. Ok, próximo desenho, temos uma flor. Ok, cá está. Isto foi alguém que disse, ele mencionou a flor, mas eu vou lixá-lo e vou desenhar uma flor. Mas Ok. já podes meter a minha flor. Bom, será que isto foi genuíno? Ele disse, podes mudar a minha flor. Pode ser que esteja a mentir ou não. Nesta altura, terá sido o Alvin ou a Daniela. Vamos tentar compreender. Vamos mostrar a Daniela. Ok. Reparem, se repararem, na mão direita, ela começa a fazer isto com os dedos, mostra algum nervosismo, ok? Portanto, como se estivesse a ser analisada e prestes a mentir, a fazer força para não mentir. Já o Alvin, eu diria que está... Olha a flor! O Alvin é aquilo que a gente chama de um overactor. Portanto, ele neste momento está a exagerar. Eu diria que este desenho é teu. Também é um desenho mais feminino, acertei? É meu. Ok, perfeito. Em relação ao último, é o mais difícil. Quem será que desenhou? Portanto, obviamente que foi o Alvin. Alvin, é assim, eu teria todo o prazer em ter reproduzido este desenho sem ver, mas como o papel é transparente, a culpa não é minha, é da produção. Mas isso é o quê? Adivinha lá o quê? Pá, eu diria que isto é um gato, mas ao mesmo tempo é um pênis, tal como tu tinhas dito. E eu acabei de dizer esta palavra em televisão. É um gato muito bonito. Uma salva de palmas para o João Blumel. Continuamos com os nossos convidados, o João Blumel, também a Daniela e ainda a Andreia Pinheiro. Aqui num sítio destes, obviamente que é fácil adivinhar o que é que os homens estão a pensar, não é? Eu acho que sim. Porquê que os homens pensam tanto em sexo? Não quero dizer que as mulheres não pensem, mas a ideia que se tem é que os homens pensam muito mais em sexo do que as mulheres. Isso tem alguma explicação? Estás a dirigir a mim a pergunta. Então posso dirigir a elas. Não. É para todos. Se tem alguma explicação? Não sei, sinceramente, nunca pensei muito sobre isso, porque sabes que eu quando estou em palco e quando chamo alguém para pensar em determinada coisa, com a pressão toda que eles têm de estarem a ser observados pelo público, nunca pensam em coisas sexuais, digamos assim. Agora, naquilo que eu estudei de comportamento humano, eu muito sinceramente nem acho que os homens pensem mais do que as mulheres. Há coisas que são óbvias no comportamento humano, que já chegaste a algumas conclusões. Eu acho que sim. É claro que, obviamente, que há várias coisas que são óbvias, caso contrário... Um exemplo de uma coisa que seja óbvia. Uma coisa que é óbvia, quando as pessoas mentem, tendem a olhar fixamente porque acham que se desviarem o olhar, que vão apanhar que elas estão a mentir. Então tendem a olhar demasiadamente fixamente. Ou por exemplo... Exato, isso. O que é que achas que eu estou a pensar agora?
Neste momento, estás a pensar o que é que me vais perguntar Já agora, tu não tens quase nenhum rival ainda em Portugal. Já existem outros mind readers? Existem, sim. E tenho um grande amigo meu, que é o Leandro Morgado, que acho que tu até conheces, curiosamente. Já aqui esteve, no 5 para a meia-noite. O Leandro Morgado, sim. Exatamente. Que faz stand-up comedy com mind reading. É um espetáculo extremamente inovador também. Portanto, neste momento, acho que nós dois somos aqueles que estamos há mais tempo envolvidos na área, mas há também outros profissionais. Já te safaste com essa técnica? Eu sei que, inclusive, já foste... eu não sei se foste assaltado, já te tentaram assaltar. É verdade, essa é uma história curiosíssima, que não tem tanto a ver com a minha faceta de mind reader, mas mais com o meu trabalho enquanto ilusionista, que foi há alguns anos, foi há cerca de 5, 6 anos. Lembro que estava a vir de um concerto do Pavilhão Atlântico e apanhei o autocarro para ir para casa. Eu, na altura, morava perto da Praça do Chile, então apanhei aquele autocarro que dá uma volta infindável, que passa por Chelas, Bela Vista, etc. Portanto, creio que foi em Chelas, ao pé do Isel, entrou um gangue de 8 pessoas e eu estava no banco de trás a fazer uns truques a um rapaz que estava lá no autocarro. Isto já numa de prevenção. Eu pensei, se entrar alguém eu vou-lhe fazer um truque ou uma coisa assim, pronto. E então eles entraram e de facto viram-nos com as cartas e disseram, então ia jogar às cartas. Eu, não, eu sou ilusionista, estamos a fazer magia. E ele naquela de, então... eu também sei fazer um truque. Então o gajo fez um truque e depois alguém do gangue disse, não, mas deixa o sócio fazer e tal. E o sócio, que era eu... E se erravas? Eles tiravam uma... Sócio, eu tenho aqui uma arma para ti. Não tiveste medo? Confesso que estava um pouco nervoso, sabes? As mãos até tremeram um pouco. Mas de facto foi espetacular porque eu comecei a fazer magia. Eles passaram-se completamente. E ficaram ali deliciados a ver magia atrás de magia. Finalmente chega a minha paragem. Eu, pronto, vou sair e eles saíram comigo. Eu pensei, pronto, isto não Acabou-se a magia, não é? Acabou-se a magia. Isto era a parte em que eu desaparecia. É bom que eles desapareceram, sim. Mas não. Mas o que é engraçado é que de facto eles pediram para fazer ainda mais alguns truques. Eu fiz, depois disse, pessoal, mas eu tenho que ir embora. Fui embora, ainda os cumprimentei e foi a primeira vez que eu vi um mitra, passa a expressão, a sorrir. Como é que foi trabalhar na Playboy, embora por um curto período, João? Foi extremamente estressante, devo dizer. Portanto, a minha função na Playboy era a de produtor criativo, ou seja, eu tinha que ter ideias para os conceitos de todos os ensaios fotográficos da revista. Mas isso é o que não falta quando se trabalha para uma revista como a Playboy, ou não? Ideias, sim. Acho que é relativamente fácil de ter criatividade. Depende da pessoa. Mas depois tinha que tornar isso realidade, ou seja, tinha que procurar modelos, equipa técnica, make-up, cabelos locais, tudo isto num tempo recorde. Porquê e num budget recorde. Porquê que acabou a Playboy? Porquê que acabou? Podes mesmo falar sobre isto na televisão? Pronto, aquilo que surgiu nos meios de comunicação... De resto, isso surgiu em todos os meios de comunicação. Portanto, creio que havia dívidas em termos de royalties para a casa-mãe, para a Playboy americana. Foi por isso. Mas houve uma polémica com aquela capa de Jesus Cristo e também alguma coisa a ver com aquilo ou não? Se tive alguma coisa a ver com aquilo... Vou fazer a pergunta de outra forma. A Playboy acabou por tua causa, João? Não era em que é que eu estou a pensar agora? Em que é que eu estou a pensar? Não, claro que não, como a minha causa, obviamente que não, bolas. Tive pouquíssima influência. Em relação ao Jesus Cristo, não foi ideia minha, mas de facto fui eu e o fotógrafo, Pedro Janeiro, que está ali na plateia, fomos nós que encontramos o Jesus Cristo. Foi uma história muito engraçada. Verdade, encontraram finalmente! Bravo! Ora, aí está. Encontramos na Ginginha. Na Ginginha? O que aconteceu na Ginginha? Nós estávamos preocupadíssimos que ainda não tínhamos modelo para fazer Jesus Cristo, estávamos a almoçar na rua de Santo Antão e nisto o Pedro vê Jesus beber uma ginginha. Ali Jesus na ginginha, bebia uma ginginha, não? Sim. E disse, olha, está ali. E pronto, e nós... E era de facto. E fui falar com ele, ele estava com a namorada, portanto ele mostrou-se assim, não sei, e a namorada... E de repente ele disse, não, eu quero ir. E a namorada, olha, aceitou. Tu consegues ler a mente de alguém? Assim de repente... O que eles estarão a pensar? Olha bem. Fazer aquele olhar de quem sabe o que eles estão a pensar. Localiza um, hein? Olha, repara só, o ar, a taradice que ali vai. Principalmente ali para os lados do Benfica, acho eu. Este público não está a pensar em nada. Feminino. Sentes que há diferenças entre, por exemplo, as mulheres da assistência e dos homens? Achas que estão a pensar em coisas diferentes, João?
Eu acho que sim, a todo momento as mulheres pensam de forma diferente dos homens, sem dúvida. Pelo menos organizam o pensamento de forma diferente. Tu és como aqueles ilusionistas, não te querendo chamar de todo um ilusionista. Não, mas eu sou um ilusionista, sem dúvida. É a minha de base, formação de base. Sim. É verdade que compraste um daqueles jogos do Luís de Matos? É verdade, foi aí que tudo começou. Foi aos 9, 10 anos que recebi uma caixa de magia do Luís de Matos. Eu comprei e não consegui fazer nada. Pois, faltou os anos de prática. Horrível. Foi isso. Mas por acaso sim, começou por aí. Recebi uma caixa de magia, comecei a treinar, conheci pessoas que também faziam alguns truques, comecei a aprender mais, comecei a ver que existiam associações de ilusionismo, comecei a ir a algumas reuniões, a conferências, a comprar... Mas qual o truque, João, que tu gostarias de fazer a curto prazo? Um desafio? Um desafio, para mim, a curto prazo. Olha, eu gostava imenso de... Porque eu faço sobretudo trabalho empresarial, corporativo. Eu gostava imenso de chegar mais ao grande público. Portanto, fazer espetáculos de grande dimensão em teatros, um pouco por todo o país. Creio que, para já, a médio prazo seria esse talvez o meu objetivo. A longo prazo, provavelmente internacionalizar a minha carreira, ir lá para fora, ter um sucesso assim maior. Eu sei que já fizeste um espetáculo, inclusivamente, o teu espetáculo que se chama Espetáculo de Mente num Lar de Idosos. Espetáculo de Mente, sim. Antes de responderes a isso, já fizeste alguma vez um espetáculo de strip no Lar de Idosos? Não. Porquê? Porque é perigoso. É. Morrer de ataque cardíaco. Provavelmente acabava com o lar. Pois não. A casa caía. Não pode ser. Mas diz-me lá, o que é que te aconteceu no Lar de idosos? É verdade, e daqui vai um beijinho para a residência de São Miguel, se me estão a ver. Toda a gente na residência. Não, eu por acaso até foi um espetáculo maioritariamente de ilusionismo normal, mas fiz lá um número que costumo fazer no espetáculo de mente, que tem a ver com o seguinte, que é uma pessoa é chamada do público, normalmente um homem, pensa numa carta e depois eu falo um pouco da intuição feminina e digo que as minhas técnicas têm também a ver um pouco com as mesmas técnicas que as mulheres usam para ler pessoas, de uma forma até inconsciente e automática, digamos assim. Enquanto isso, fica logo sem garrafa de oxigênio. Então o que eu faço, eu peço às senhoras da plateia para se levantarem, naquele caso não se puderam levantar, porque a minha parte estava de cadeira de rodas, e portanto eu omiti essa parte do meu script, e para começar a analisar o homem que está em palco a pensar numa carta, ok? Pronto, e normalmente eu faço com que as mulheres acertem na cor, no naipe da carta, imagina, uma carta preta e é de espadas, faz-te conta. E depois peço às mulheres para se sentarem, normalmente, e continuo eu o resto, que é a parte mais complicada. Portanto, perceber se é um número, se é uma figura, dama, valete, rei, ou se é um as. Pronto. Estava eu no meu processo, muito bem, e de repente vira-se uma senhora, já com os seus 85, 90 anos, e diz, é o 6 de paus. E foi aterrador, e era mesmo 6 de paus. E é incrível. Essa senhora devia ser levada contigo agora sempre para todos os Eu espetáculos. pensei nisso, mas em termos logísticos não dava muito jeito, porque era uma das senhoras que também... Tu não tens partner? Eu não tenho partner, não. Não, sou um one-man show. Exatamente. Sim. Nem sentes falta disso? Não, acho que não faz muito sentido. Há alguns mentalistas que usam uma partner que é vendada e que depois recebe as ondas cósmicas, mas eu não gosto desse tipo de apresentação. Eu tenho uma apresentação mais cética, mais científica. Mas agora a pergunta que te fazem aqui, João, é uma boa pergunta, é do Ferro. O Ferro costuma ir ver o teu strip, ele confessa aqui, e ele diz, pergunta aliás, quem é que tem a mente mais perversa do mundo da política portuguesa? Ui, não faço a mínima ideia. Mas quando, por exemplo, estás a ver televisão, estás a pensar nisso ou não? Muito sinceramente não, sabes? Eu reservo muito isto para... Eu sou um entertainer, acima de tudo, portanto reservo isto para o palco. Obviamente que todas estas técnicas que eu tenho vindo a estudar acabam por se incorporar em mim já de forma subconsciente. Ou seja, quando eu olho para uma pessoa numa situação social ou quando vejo alguém na televisão, consigo de certa forma perceber... É assim... Consegues ver se as pessoas estão a mentir, por exemplo, João? Sim, isso claramente. E, aliás, isso é um exercício que eu fazia muito no início, quando estava a estudar este tipo de técnicas de programação neurolinguística, lá para casa, para procurarem NLP. Era uma coisa que eu fazia bastante, que era ver as notícias sem som, percebes? E perceber claramente quais é que são os políticos, quais é que são as pessoas que estão a mentir. Então, há uma os pivôs de sinais. notícias podem estar a mentir? Podem, sei lá, não convém, não é? Mas sim, podem. Okay. Assim, eu quando analiso todas as pessoas... O geral? No geral. Sim, e há alguns sinais interessantes, por exemplo, na direção do olhar, se é para a esquerda, se é para a direita, em que consegues perceber que tipo de imagens é que eles estão a visualizar, se estão a ouvir, se estão a ir buscar memórias ao passado ou se estão a projetar algo no futuro. Neste mesmo horário, não temos muito mais tempo, João. Quero-te agradecer a tua presença. Acho que quem viu em casa ficou pelo menos curioso para saber se és um visionário ou um falso profeta. Sim, e se quiserem saber mais, www.joaoblumel.com. É muito fácil.